Bom dia, graça e paz. Já ia escrever aqui um bom dia aqui na rede, mas ao vivo, assim, de voz, é melhor. Quero agradecer a todos aqueles que estão aqui conectados conosco. Já temos aí um momentinho só que eu tenho que desligar o meu som aqui, por favor. Vamos ali e aqui. Isso, só acertando alguns detalhes. Isso. Ok. Graças a Deus. Estamos juntos novamente. Isso. Amém, irmãos. Graças a Deus estamos aqui. Nós vamos começar o nosso culto de adoração a Deus, em Escola Bíblica Dominical. Dia de domingo pela manhã, nós estudamos a Palavra de Deus. E eu quero começar nesta manhã, te convidando a apanhar a sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 42, e junto com o Salmo 42, a gente ora, colocando diante de Deus a nossa vida, colocando diante de Deus a nossa igreja, a sua casa, nosso coração. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus eterno, Pai de bondade e de misericórdia, nós nos reunimos nesta manhã na Tua presença para estudar a Tua palavra, para, Senhor, segundo aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, direcionar uma palavra à Tua igreja, e que esta palavra venha ao nosso encontro, ó Pai, como voz do Senhor nesta manhã. Abençoa-nos, ó Pai, e nos direcione nesse momento. Sê, ó Pai, com cada um dos Teus filhos reunidos agora nesse momento, em cada casa, uma igreja, uma família conectada contigo, diante do Teu altar, para ler a Tua palavra, para apresentar diante de Ti os nossos louvores e as nossas orações. E acontecer, ó Pai, assim, uma bênção em nosso coração, uma bênção em nossa vida, a instrução do Teu Santo Espírito para nós. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Irmãos, vamos proceder à leitura do Salmo 42, e eu te convido também a fazer essa leitura. Você com a sua Bíblia aberta, que você possa proceder essa leitura também. Não só passar os olhos sobre as palavras, mas que você expresse com a sua voz, expresse com as suas cordas vocais, fazendo som, a leitura da palavra de Deus. Vamos juntos? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha,
Por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se os ossos, quanto aos meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde estás? Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. E como igreja do Senhor, queridos, eu quero te convidar a começarmos nesta manhã também, não só orando e lendo a palavra de Deus, mas louvando ao Senhor. E a expressão do hino 14 do nosso inário, o hino que nos convida a louvar a Deus. Vamos nós louvar a Deus. Vamos cantar esse hino, hino de número 14, um hino que exalta o nosso Deus, um hino que glorifica o nosso Deus, e estaremos juntos agora cantando então o hino de número 14. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos. Ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Diante de tudo o que ocorre ao nosso redor, a alegria de estar na casa do Senhor, estar na presença do Senhor, estar conectado com Deus, e ao perguntar, por que estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Nós somos convidados a exaltar o nome santo do nosso Deus. Vamos cantar? Nós vamos ainda fazer a leitura no livro do profeta Joel. Quero te convidar à leitura no livro do profeta Joel, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 18. Joel, capítulo 2, do versículo 12 até o versículo
18. Profeta Joel, um dos profetas menores, ele fica depois do livro de Daniel, Oséias, Joel, antes do livro de Amós, livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículos 12 a 18, onde nós encontramos o texto nos dizendo assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso na sua terra e compadeceu-se do povo, do seu povo. Queridos, nós temos esse texto, que é uma oração, aqui à frente nós vamos encontrar até os versículos 27, a resposta de Deus, mas aqui há um convite a todos nós, de estarmos diante do Senhor com o coração convertido a Ele, com as nossas tristezas, com os nossos clamores e com a busca incessante de Deus. E eu quero te convidar nesse momento a orar ao Senhor, a colocar-se diante do Senhor. O texto nos convida a converter-nos a Deus, a nos trazer o nosso coração com jejuns, com choro, com pranto, e a ideia bem clara do versículo 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. A ideia que se tinha de lamentar em rasgar as vestes, em estar se colocando diante do Senhor em tristeza na parte externa do seu corpo, e o profeta nos convida a internamente. E eu te convido, em seu coração, em sua mente, no centro das suas emoções e das suas vontades, da sua consciência, a estar diante do Senhor nesse momento. Te convido a orar ao Senhor. Faça a sua oração. E eu sempre convido aqui, eu acho que isso é muito válido quando nós estamos em casa junto com os nossos, né? Que após um momento de oração silenciosa, um dos seus aí, erga a voz e faça uma oração audível, para que, se você estiver, você, sua esposa, você ore e a sua esposa concorde com você, ou a sua esposa ore e você concorde com ela. Se você tiver em família, que um dos seus familiares, ou o filho, ou a mãe, ou o pai, ore e os demais concordem. E assim, então, vocês farão aí na casa de vocês. Faça esse momento de oração, estaremos aqui também, juntos aqui no templo, com a equipe que está aqui fazendo a oração. E aqui, nós teremos aqui, né, um dos que estarão orando por nós daqui um momento, quebrando o silêncio. Nós vamos desligar aqui o microfone e, após um momento aqui de todos orarem, o nosso irmão, diácono Cid, estará orando por todos nós.
Nós vamos louvar a Deus nesse momento, agradecer o Senhor por esse instante e vamos nos colocar diante do Senhor em louvor a Deus. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos vocês. Nós estamos alegres por mais um domingo separado para cultuar, louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui reunidos como um só corpo, como vocês aí em casa também estão reunidos. E nós queremos, em forma de louvor, exaltar, louvar e honrar o nome do nosso Senhor Jesus. Nós, como os filhos de Deus, nós, as criaturas, os animais, terras e céus, todos glorifiquem e exaltem o nome do nosso Senhor Jesus. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, gratidão no coração, depois de exaltar o nosso Deus, nós agradecemos a Ele por esse sol que está brilhando, por esse dia que já nasceu, pelos nossos irmãos que estão aqui do nosso lado, por vocês que estão aí em casa. Nós agradecemos por coisas tão assim simples que nós nem vemos que Deus faz por nós, como é o ar que nós respiramos, que entra tão assim sem nós notarmos, né, que Deus nos dá para viver, para respirar. Nós somos gratos a Deus por tudo isso. Então vamos agradecer a Deus em forma de canção.
que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela veia esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela veia esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela veia esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Júlio, ora pra gente. Senhor meu Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por mais uma manhã estarmos aqui na Tua presença, estamos aqui em culto de louvor e adoração a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, apesar de todas as circunstâncias, o Senhor tem sido conosco, ó Pai, e obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite, ó Pai, estar aqui livremente, ó Pai, te louvando, te agradecendo e usando esse meio aqui para alcançar, ó Pai, vários lares aí, ó Deus. Que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa que esteja assistindo a gente, ó Pai, onde quer que elas estejam, em suas casas, no trabalho, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, cada um, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, entregamos esses louvores a Ti. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Irmãos, nesta manhã, oportunidade da Escola Bíblica Dominical, nós queremos trazer uma orientação para a nossa igreja, para você que está nos assistindo, para estarmos nos colocando na presença de Deus de forma mais intensa e como servos do Senhor. Eu quero te convidar ao estudo nesta manhã, Mateus capítulo 6, versículo 16, 17 e 18. Texto este que faz parte do ensino inicial do ministério de Cristo Jesus no Sermão do Monte. E eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus nesse momento. Mateus capítulo 6, versículo 16, 17 e 18. A palavra de Deus nos convida à leitura. Nos diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristado, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto,
com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Meus queridos, a minha oração nesta manhã é que Deus nos abençoe. Abençoe a mim, a você, a toda a igreja de Deus que está nesse momento através dessa transmissão conectada ao estudo da palavra. E aqueles que posteriormente hão de ouvir esta palavra. Que Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. O nosso tema nesta manhã é sobre jejum. Hoje nós vamos falar sobre jejum. Jejum bíblico. Embora nesse período de quarentena, algumas pessoas, têm aí se preocupado com outro tipo de jejum, até mesmo necessário. Tive dificuldade em escolher uma camisa para estar aqui. Algumas delas mantêm um certo sorriso aqui à frente, e essas eu tenho evitado de vestir esses dias. Esse período já aproximando aí para 90 dias de distanciamento social, e em casa, com todo o estresse e todo momento, de vez em quando, indo até a geladeira, beliscando, comendo um biscoito, comendo isso, uma fruta, não tem sido fácil, Para você ter uma ideia, eu vou contar um segredo. O botijão de gás lá em casa acabou antes de um mês. Triste realidade. Mas o jejum que eu quero tratar com você não é o lá da nossa casa, é o jejum bíblico. E eu espero que você também entenda dessa forma, apesar dessa necessidade. Primeiramente, eu quero ir ao texto e comentar com vocês a relação de Jesus e o jejum. A primeira palavra que nós encontramos aqui, quando, está bem claro no texto que Jesus não está desaprovando o jejum. Não há aqui por parte de Jesus uma negação do jejum. Não, ele está orientando. Olha, de certa forma, há uma necessidade do jejum. E Jesus, então, ele não disse assim, olha, antigamente você jejuava, a partir de agora você não jejua, como nós temos aqui em alguns momentos. Ouviste o que foi dito, ouviste o que foi dito aos santos, não jurarás falso, mas cumprirás. Eu, porém, vos digo, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, eu, porém, vos digo. Jesus não está dizendo assim, olha, ouviste o que foi dito, jejuais, agora eu digo assim. Não, ele está dizendo, quando jejuardes, ou seja, continue na prática do jejum, prevaleça no meio de vocês a necessidade, a importância de jejuardes. E aqui então, quando Jesus parte para um momento em que ele não nega o jejum, muito pelo contrário, ele espere que você continue nessa prática, que você siga a necessidade de encontrar-se com Deus através do jejum, e ele então passa a nos orientar a respeito dessa situação, a respeito do jejum, e como eu e você devemos nos portar diante do jejum. E é importante você ter esse primeiro momento na sua vida, entendendo isso, que Jesus, ele não nega, ele direciona. E aqui, então, nós vamos entender que o jejum é tratado por Jesus como uma forma de relacionamento com Deus. Eu, você e Deus. Uma forma de intimidade. Quando você parte para os demais versículos, tu, porém, quando jejuardes, versículo 17, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai, em secreto, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Nós vamos entender aqui que não só ele não nega, mas ele
direciona para que você faça jejum, para que você esteja diante dele em jejum e diante de Deus. E que não faça o jejum para a igreja, para as pessoas perceberem, mas faça para Deus e faça diante de Deus. Algo que se percebe claramente que será importante na sua relação íntima com Deus, secreta com Deus. Espere-se que você jejue e que isso seja feito entre você e Deus, na sua relação com Deus. Não propagada, não é como nós observamos aí no dia 12, né? Várias postagens de foto de casais comemorando o Dia dos Namorados. Tranquilo isso, não estou sendo contrário a isso, só estou dizendo que muitos fizeram e postaram as suas fotos, outros fizeram e não postaram. O jantar com o seu namorado ou a sua namorada, o presente. Agora, o jejum não é para você ir lá para o Face e dizer, estou jejuando. Não, intimidade com Deus, no secreto. E aqui nós vamos observar que o resultado também será um resultado que Deus trará em recompensa a você. Então, essa aqui é uma clara evidência e clara instrução da sua relação com Deus. E o objetivo do jejum, um objetivo de consagração espiritual, o objetivo de estar mais próximo de Deus em consagração espiritual. Eu quero te observar aqui, querido, que há um tempo atrás, antes de nós começarmos a esse 90 dias de reclusão, de distanciamento social, que foi a nós imposto pela orientação da vigilância sanitária municipal, estadual, nacional e internacional, e por aí já tem muitas histórias. Nós, antes disso, estávamos aqui na igreja, num culto de quarta-feira, e estávamos conversando sobre a ação da consagração espiritual. E eu citei um exemplo que eu gostaria de trazer para vocês aqui. Digamos que a consagração espiritual fosse uma parte do seu ser que você poderia conversar com ela. O salmista, no Salmo 103, ele diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, como se ele estivesse conversando consigo mesmo, né? E se você então fosse conversar com a sua alma com relação à sua consagração, e você perguntaria assim para a sua alma, ó minha alma, como está a minha consagração para Deus? Assim como o salmista no Salmo 103 fala, bendize, ó minha alma, ao Senhor, eu te dou uma sugestão e te faço um desafio. Vá até a sua alma e pergunte a ela, ó minha alma, como está a minha consagração a Deus? Como está a minha santificação, a minha separação das coisas externas e a busca das coisas espirituais na minha vida? Pergunte para a sua alma, faça esse questionamento. Pergunte, o quanto eu estou perto de Deus? Minha alma, o quanto eu estou íntimo com Deus? Porque, irmãos, o jejum é um ato de entrega e de fé para compreender que Deus está no comando. Deus está cuidando da nossa vida. Quando nós lemos em Isaías 41, eu sou o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. A leitura nos faz bem, mas interiorizar essa leitura ao nosso ser e compreender que Deus não nos abandonou, tem que passar de um ato de leitura
para um ato de fé e conscientização de que Deus está no comando. Expressar e ouvir falar, Deus sabe todas as coisas, é um ato de vocalizar e de verbalizar algo que está na Bíblia e você não está mentindo, mas internalizar isso ao ponto de você tranquilizar e de você ficar bem tranquilo, bem relaxado, na certeza de que há o Rei dos Reis, o soberano Senhor, Deus dos céus, que está tomando conta de toda a situação. É um ato de fé que precisa participar. Veja bem, eu comentei aqui a respeito desses 90 dias que nós estamos chegando. Fiz alguns comentários aqui, bem doméstico aqui com os nossos irmãos aqui. Mas eu queria conversar com você sobre uma situação, o que tem acontecido conosco nesses últimos dias. Há uma irritabilidade presente nas pessoas e algumas dessas pessoas conseguem expor isso de forma mais autêntica, outros se dominam, de que já estamos chegando ao esgotamento físico, psicológico, de tudo isso que tem acontecido e desses 90 dias que as coisas estão caminhando e não há uma percepção de resultado, de melhoras. E aí, o que ocorre? As pessoas vão para as redes sociais e agridem umas às outras, as pessoas provocam os outros. Observa-se através também dos comentários e dos deboches e das críticas a esta ou aquela situação. E as pessoas têm caminhado com tudo isso em umas questões que há um certo nervosismo, há uma certa situação que começam a deixar-nos fora da nossa realidade. Não vemos resultado. Dentro dessa situação real que está acontecendo, nós então começamos a observar que precisamos de buscar o jejum para nos livrarmos desses ruídos que ocorrem por aí, desses comentários e dessas situações existentes, e estar bem próximo de Deus, para compreender que Deus soberanamente continua sendo Deus, continua agindo, mesmo que esses ruídos sejam tão trágicos e dolorosos como morte de pessoas próximas e amigas e irmãos. É hora de nos encontrarmos diante de Deus, livre desses ruídos, livre desses barulhos que têm ocorrido durante esse período, para ouvir Deus. Quando você está numa conversa e a pessoa quer te falar alguma coisa e que ela quer toda a sua atenção, ela vai falar assim: presta atenção, olha aqui para mim. E quando é uma relação entre pai e filho, mãe e filha, e de uma instrução mais importante, que não é uma instrução só de um momento ali, mas é uma instrução que vai ser para a vida toda, a pessoa costuma chegar e falar assim: vem cá, olha aqui nos meus olhos, presta bem atenção no que eu vou te falar. O que eu vou te falar hoje é para você colocar em prática hoje na sua vida e no futuro. Não é assim que você faz em casa? Não é assim que as pessoas agem nos seus relacionamentos com as pessoas mais próximas, quando você quer conversar e ensinar alguma coisa? Pelo menos lá em casa, quando eu quero conversar com um dos meus filhos ou algum deles,
vem cá, papai quer falar um negócio aqui, é importante agora e vai ser importante daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos. E assim em todas as famílias. Agora, presta bem atenção numa realidade da vida. Nesse momento, Deus tem falado ao seu povo. Deus tem convocado o teu povo para ouvir a sua voz. E aí, eu quero te dizer o seguinte, que o jejum vai fazer com que você elimine os ruídos externos, os barulhos que estão acontecendo ao seu redor, e você então vai começar a fazer isso, jejuando, tendo liberdade dessa e daquela necessidade física, porque o jejum pode ser tanto alimentar, como você pode jejuar de outras coisas. Exemplo, hoje, talvez um dos jejuns mais importantes para você não seja só o alimento, mas tirar um pouco a mídia da sua mente. Talvez o seu jejum seria, nessa segunda-feira, eu quero deixar o meu celular descarregado, eu vou botar ele para carregar depois do almoço, porque eu não quero sofrer o ataque da necessidade de acordar e ver todas as mensagens, todas as notícias da semana. Eu quero ler a minha Bíblia, eu quero ouvir Deus falando comigo. E talvez seja esse o jejum mais importante para você. Eu vou tomar o meu café para o meu corpo despertar, para a minha mente se ligar, e vou orar a Deus. E vou cuidar dos meus afazeres, orando a Deus. Mas eu não quero ligar o meu celular para ficar perdido nas mensagens, nas comunicações. E talvez não só esse ruído, e outros ruídos mais tenham ocorrido. Então, presta atenção, Deus vai falar. E o meu jejum é necessário para isso. Se livrar de todas as preocupações e estar pronto para ouvir a Deus. Jejum como a teologia da prática do encontro com Deus, de estar junto na presença de Deus. E eu gostaria de entender isso com vocês. Primeiramente, Jesus não nega o jejum, afirma, eu preciso de jejum, você precisa de jejum, e nós precisamos nos consagrar a Deus. E eu gostaria, querido, de estender um pouco a respeito da qualificação do jejum, como o jejum foi usado em outros momentos da Bíblia, como proteção, e o povo buscou o jejum como proteção. Por quê? Porque quando nós vamos ouvir a nossa realidade a respeito de jejum, e o próprio Jesus nos ensina a necessidade de continuar o jejum, nós vamos entender que quando eu estou jejuando, eu estou dizendo para Deus assim: Senhor, eu me abstenho, eu nego a necessidade do alimento físico e busco o alimento espiritual. Eu nego a necessidade de ser fortalecido a minha carne e fortalecer a minha carne, e busco o teu poder na minha vida. E aqui então, nós vamos encontrar que o poder de Deus foi buscado individualmente por vários dos teus filhos no passado, mas também nós encontramos no Velho Testamento, quando a nação de Israel buscou a Deus através do jejum
para buscar o poder de Deus sobre a nação de Israel. E eu separei aqui alguns detalhes que nós poderíamos comentar aqui rapidamente sobre algum momento em que o povo de Deus esteve presente diante dele em jejum, buscando proteção, buscando o poder de Deus, buscando a ação milagrosa de Deus. Nós encontramos a situação do livro em que a nossa SAF está como dever de casa lendo, livro de Esther, onde Esther pediu, através do seu tio Mordecai, que toda a nação de Israel, que estava no cativeiro da Babilônia, estivesse orando e jejuando, para que ela pudesse estar diante do rei, e então, ali, como rainha, intercedendo pela nação de Israel. No livro de Esther, nós temos esse jejum que foi proclamado em meio ao cativeiro da Babilônia, e lá estava o povo jejuando. Nós encontramos também o profeta Joel, texto que nós lemos aqui: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene. Profeta Joel, texto que nós lemos no capítulo 2, versículo 15, a proclamação do santo jejum. Nós encontramos também no livro de 1 Samuel, no capítulo 7, antes daquela expressão ser colocada como importante e até hoje dita por nós, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. O povo de Israel estava sendo perseguido pelos filisteus, e aí então o profeta Samuel disse à nação: congregai em Mispa, tiraram água, derramaram perante o Senhor e jejuaram naquele dia, e ali disseram: pecamos ao Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. A nação de Israel sendo combatida pelos filisteus, busca em jejum, e através do jejum o poder de Deus ali, não só através do jejum, mas diante da intercessão do profeta Samuel, o Senhor então responde, livrando a nação de Israel naquela ocasião. E aqui então, depois é dita então aquela expressão que está no capítulo 12. Ebenezer, no versículo 12 de 1 Samuel 7. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos ainda, queridos, um outro momento em que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesta manhã, em estudo da Palavra de Deus, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, onde nós temos também um jejum nacional, um jejum sendo convocado a toda a nação de Israel. E o capítulo 20, se você observar, aí tem as letrinhas, a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon, a vitória que Deus concedeu à nação de Israel, né? E aqui então nós encontramos no versículo 3 de segundo livro das Crônicas, a expressão de Josafá convocando ao povo. E o versículo 3 diz assim: depois que Josafá ficou sabendo que havia uma multidão contra eles para combater contra o povo de Israel, Josafá diz assim: então Josafá, versículo 3 do capítulo 20 do segundo livro das Crônicas, teve medo, se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Ou seja, ele mandou que em todo o Judá estivesse o povo jejuando e buscando a Deus. E nós encontramos aqui, na oração de Josafá, a dependência que ele tinha de Deus, a dependência que ele tinha de Deus, e buscou a Deus em jejum. No versículo 12 da sua oração aqui do capítulo 20 de 2 Crônicas, a partir da sua oração, no versículo 12 ele diz assim: ah, nosso Deus, acaso
não executarás tu o teu julgamento contra eles, contra os nossos inimigos? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. É exatamente, queridos, aqui a nossa situação. Hoje, o povo santo de Deus, o povo da terra, não sabe como enfrentar o inimigo. E, de fato, nós encontramos vários estudos ainda em andamento, alguns com estudos preventivos e que têm demonstrado que está dando certo, alguns apostando nessa ou naquela medicação e tem sido feito, outros cuidando e fortalecendo o seu corpo através de alimentos que vão fortalecer a sua imunidade, mas nós encontramos no medo total. E sendo aqui aplacado por esse inimigo invisível, que mentalmente tem nos derrotado. Mas Josafá ora e coloca diante de Deus uma expressão, e ele diz assim: porém, Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos, Senhor, estão diante do Senhor. E observando essa expressão de Josafá, nós vamos encontrar então, no Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem de Deus. O nosso socorro vem de Deus. Por isso nós então nos direcionamos a Deus e buscamos a Deus. E assim como Josafá convoca o povo a um jejum, a buscar ao Senhor, nós precisamos retornar ao Senhor e mostrar a nossa fraqueza diante de Deus e reconhecer a nossa fraqueza. E aqui, querido, nós encontramos, a partir do versículo 14, do versículo 7, Deus levanta um profeta e fala ao povo que ele iria dar atenção ao povo, que ele iria resolver o problema do povo, que ele iria trazer solução para a nação de Israel, e assim foi feito. Então, nós encontramos aqui em Josafá um convite de um jejum nacional. E eu quero concluir, queridos, usando da atribuição como pastor desta igreja, através daquilo que nos permite e nos direciona a nossa constituição de fé, no seu princípio de liturgia, no artigo 24 e artigo 25, que diz assim, sobre o jejum e as ações de graça, sem o propósito de santificar de maneira particular qualquer outro dia que não seja o dia do Senhor, em casos muito excepcionais de calamidades públicas, como guerras, epidemias, terremotos e etc., é recomendável a observância de dia de jejum ou cessadas tais calamidades de ações de graça. E então, o artigo 25, os jejuns e ações de graças poderão ser observadas pelo indivíduo, pela sua família, pela igreja ou o concílio. E aqui, querido, o meu convite é a você que individualmente faça o seu jejum, que você em família reúna e busca o jejum, e como igreja possamos nós ouvir a voz. E assim, o meu pedido é que você jejue e busque de Deus o seu poder para nos consagrarmos ao Senhor, para trazer tranquilidade ao nosso coração. O texto que nós lemos, vemos o próprio Jesus dizendo, quando jejuardes, espere que os seus discípulos tenham momento em sua vida de jejum, e que o jejum seja para consagrar a Deus, para colocar a sua vida diante de Deus, e que o jejum seja tão somente para glorificar a Deus. E nós queremos entender que, embora o texto de Mateus, do ensino de Jesus, não está dizendo que haja jejum para buscar esse momento que nós estamos vivendo, mas a palavra de Deus no Velho Testamento nos dá exemplos de vários momentos em que a nação de Israel, o povo de Deus, na dependência de Deus,
para vencer guerras e vencer momentos difíceis, buscou o jejum. E nós temos o direcionamento através do princípio de liturgia da nossa igreja, que seja momento de jejum e oração. E eu quero te convidar a estar buscando a Deus em jejum, convocando que você esteja não somente no dia de hoje, no dia de amanhã, durante a semana, mas que haja momentos de jejum na sua vida, para que possa ser lutado contra essa epidemia e possa ser uma luta contra esses momentos. E eu gostaria que você incluísse na prática do seu jejum orações práticas e buscas concretas diante de Deus. Primeiramente, que haja na sua vida consagração e busca de um relacionamento íntimo com você e Deus. Que seja em suas orações no momento de jejum, colocado diante de Deus a busca em favor da igreja e que haja intercessões em favor dos irmãos da igreja. Porque talvez você possa estar passando por um momento tranquilo, talvez a sua fé, a sua relação com Deus, a sua relação com a situação seja tranquilo, mas outros irmãos podem estar passando por problemas e dificuldades que não sejam conhecidas, tanto dificuldades financeiras, dificuldades de situações emergenciais que estão precisando de ser atendidos, como questões espirituais, o enfraquecimento da fé, e que você então seja aquele que vai jejuar e interceder pelos seus irmãos, pela igreja, e nominalmente colocar diante de Deus: Senhor, eu oro pelo meu irmão, fale o nome do irmão, eu estou aqui jejuando e pedindo para que o Senhor intervenha na vida daquele irmão, expresse diante de Deus o nome do irmão e fale com ele: Deus, é esse irmão que ele está passando essa e essa necessidade, ou eu não sei qual é a necessidade dele, Senhor, mas eu o vejo abatido e triste, que o Senhor o abençoe. Então, que seja em favor dos irmãos, mas também, irmãos, que a nossa oração seja em favor desse momento em que estamos vivendo, desta pandemia, dessa questão, desta guerra que nós estamos vivendo. E eu gostaria que você orasse, e que orasse de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, em Romanos capítulo 13, que nós pudéssemos interceder por todas as autoridades superiores, porque elas são autoridades que estão sujeitas diante de Deus, e que nós possamos orar para que Deus dê sabedoria, direcionamento, para que as autoridades, quer sejam elas municipal ou as autoridades da área de saúde do município, as autoridades instituídas e por Deus aos cargos dos quais alguns foram eleitos ou escolhidos, sejam debaixo da soberania de Deus, dirigindo a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, e que aqueles que estão em poder de governar tenham sabedoria para ministrar, para governar sobre a nação. Oramos também, e nesse momento intercedemos, para aqueles que estão procurando e observando os fatos e aquilo que pela mídia nós conhecemos que estão irregular diante das leis do governo, que haja sabedoria e que o poder daqueles que fiscalizam sejam exaltado por Deus e que eles possam fazer de forma coerente e correta. Que Deus dê sabedoria, que Deus traga a cura, que Deus cuide da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Que Deus dê proteção àqueles que estão diante das questões relacionadas à saúde, os médicos, as enfermeiras, os atendentes hospitalares, dando proteção e cuidado
para com eles e para com as suas famílias. Aqueles que estão nos atendendo no supermercado, para que haja mantimento em nossas casas, que Deus esteja protegendo e guardando. Aqueles que estão nas áreas dos serviços essenciais, padaria, banco, supermercado, farmácia, ore por eles, ore nominalmente por aqueles que você conhece. Se você não conhece, fala, Senhor, aquela pessoa ali, e nesse seu momento de jejum, você esteja intercedendo por eles. Nós estamos vivendo um momento em que precisamos do poder de Deus se manifestar claramente em nossas vidas, em nosso município, em nosso estado. Por isso nós precisamos buscar a Deus. E essa batalha, irmãos, estende ao nosso poder de força. Precisamos de convocar Deus para que Ele esteja nos abençoando. E assim como Josafá, que teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá, eu quero te convocar a buscar a Deus em jejum. Que Deus nos abençoe e que o nosso jejum seja tão somente para glorificar a Deus, para buscar poder de Deus, para a consagração das nossas vidas, para a intercessão daqueles que necessitam. E assim o nome de Deus seja louvado e glorificado. E assim nós encerramos o nosso estudo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós temos ainda mais um cântico? Não? Então nós vamos encerrar esse momento, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco, orando a Deus para que nos dê sabedoria para aplicar esse estudo em nossa vida, na vida da nossa igreja. E assim, irmãos, nós ficamos então convocados a esse momento de jejum, né? Estamos aqui abrindo a partir de amanhã, ou a partir de hoje, ou a partir de amanhã, para que você se programe a jejuar e orar, colocar aí o período que você vai jejuar, como vai ser o seu jejum, e colocar-se diante de Deus, na presença do Senhor, e proclamando, e clamando, e intercedendo a Deus. Amém? Nós vamos orar, agradecendo a todos vocês que estiveram aqui presentes conosco, pedindo a Deus que esteja abençoando cada um dos nossos irmãos, e assim seja com todos nós, tá bom? Feche os teus olhos, curve a sua fronte, e vamos orar a Deus nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai querido, queremos te pedir, ó Pai, que a tua graça e a manifestação do teu poder esteja na minha vida e na vida de cada um dos teus filhos que estão presentes nessa transmissão, ouvindo a tua voz. Deus querido, eu quero te pedir, ó Pai, que pelo poder do teu Santo Espírito, o Senhor esteja trazendo a cada coração a importância, a necessidade e, Senhor, a instrução a respeito de estar jejuando ao Senhor nesses dias, de encontrar-se na tua presença, de acordo com a instrução da tua palavra, de acordo com os exemplos que tivemos daquilo que aprendemos aqui hoje. Abençoe cada um dos teus filhos, ó Deus, e abençoe para que a vitória seja alcançada tão somente para a honra e glória do teu santo nome. Deus querido, que a bênção do Senhor esteja com aqueles que estão governando a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação. Que o Senhor dê sabedoria, direcionamento para a condução da nossa nação. Deus querido, que o Senhor dê sabedoria àqueles que julgam e àqueles que investigam os desmandos e as ações erradas que têm se apresentado em nossa nação. Pai, que o Senhor seja aquele que há de dar sabedoria, Senhor, às investigações da Polícia Federal, aos governos brasileiros na atuação daquilo que tem feito com a saúde pública. Que o Senhor, em nome de Jesus, pela tua graça e a tua misericórdia, esteja olhando para o teu povo sofrido na face da terra. Deus querido, livra-nos desse vírus, dessa pandemia. Abençoa o teu povo, ó Pai, porque através do jejum e da oração e da intercessão haja consagração de vidas e de almas diante do teu altar. E que todas essas preocupações
possamos entregar diante do Senhor aos pés da cruz e entender que o Senhor é Deus que cuida de nós, que está, Senhor, tomando as decisões sobre as nossas vidas. Assim oramos e assim buscamos a Tua face e abençoamos, ó Pai, cada um dos Teus filhos hoje aqui presente conosco. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Um bom dia a todos e que Deus nos abençoe. Amém.